Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na série Professor Responde aqui do canal, em que hoje responderei a dúvida de Luiz Antônio Soares, que escreveu perguntando quem escreveu a Torá, que também é conhecida como o Pentateuco, então os 5 primeiros livros que formam a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a resposta para essa pergunta é que, desde a antiguidade, as traduções judaica e cristã consideravam que Moisés seria o autor do Pentateuco, conforme nós encontramos com vários escritores antigos, como, por exemplo, Filon de Alexandria, em sua obra De Vita Moses, ou A Vida de Moisés, com Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, também no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 26, que menciona o livro de Moisés, assim como posteriormente no Talmud babilônico, no Tratado de Baba Batra 14b, além de vários outros escritos. Além de a própria tradição judaica também atribuir a Moisés as origens da Torá oral, que seria uma tradição transmitida apenas de forma verbal, então desde os dias de Moisés, e que conteriam ali instruções a respeito de como interpretar corretamente a Torá escrita, que seria o Pentateuco. No entanto, quando nós observamos os 5 livros que fazem parte da Torá escrita, então o Pentateuco, nós podemos notar que não existe nenhum verso que afirme que Moisés seria o autor de todos esses 5 livros em conjunto. Nós apenas encontramos informações de que Moisés seria o responsável por escrever algumas seções do livro de Êxodo, conforme nós encontramos em Êxodo capítulo 17, verso 14, também 24, verso 4, 34, 27 a 28, uma seção de Números, capítulo 33, verso 2, e uma parte que é bastante considerável dos discursos históricos e também legislativos, que fazem parte do livro do Deuteronômio, conforme nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1 e 5, também no capítulo 4, verso 45, e no 31, verso 9, além de alguns outros textos que nós também observamos ali. Então, na verdade, essa tradição que atribui a Moisés a autoria de todos os 5 livros do Pentateuco é uma tradição que é externa ao próprio Pentateuco, porque ela não se encontra sendo expressa em nenhum lugar desses 5 livros. E além disso, quando nós observamos outros versos do Pentateuco, nós também encontramos vários problemas em relação a essa tradição antiga. Então, vamos conferir ali no quadro alguns desses problemas, enquanto eu irei tecendo ali alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali. Um primeiro grande problema que desde a antiguidade sempre foi notado é que se Moisés seria o responsável por escrever todos os 5 livros do Pentateuco, então como é que Moisés teria escrito sobre a sua própria morte, ali no capítulo 34 de Deuteronômio? Esse capítulo, então, ele necessariamente teria que ser escrito por uma outra pessoa. Um outro problema é que em Êxodo, capítulo 6, verso 3, esse texto afirma claramente que o nome de Deus, Yahvé, o tetragrama, ele não era conhecido antes do tempo de Moisés. Mas essa informação, ela contradiz totalmente o que nós encontramos em todo o livro de Gênesis, em que Yahvé é mencionado praticamente o tempo todo, sendo que até mesmo logo no início da história do patriarca Abrão, já em Gênesis, capítulo 13, verso 4, o texto afirma claramente que Abrão invocou o nome de Yahvé. Então, se Moisés fosse o autor tanto do livro do Êxodo como também do livro do Gênesis, por que Moisés teria deixado essa contradição assim tão grande em ambos livros e não teria mencionado Yahvé somente depois de Êxodo, capítulo 6, verso 3? Além disso, sabendo que Moisés teria vivido cerca de 300 a 400 anos antes da existência de qualquer rei de Israel, então por que em Gênesis, capítulo 36, verso 31, esse texto afirma que eis os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse um rei dos filhos de Israel? Essa ideia ela é simplesmente totalmente anacrônica ao tempo de Moisés, porque o primeiro rei dos filhos de Israel que governou sobre Edom foi o rei Davi, conforme nós encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versos 13 e 14. Então, por exemplo, comparando aqui com a história do Brasil, seria uma informação tão anacrônica quanto se Pero Vaz de Caminha, ainda em 1500, escrevesse para o rei Dom Manuel I de Portugal que os indígenas ainda não eram governados por nenhum presidente do Brasil, que também só existiram cerca de 400 anos depois de Pero Vaz de Caminha, sendo que o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, que governou a partir do ano de 1891. Então, o que nós podemos concluir a partir desse verso aqui de Gênesis, capítulo 36, verso 31, é que esse autor, que escreveu esse texto aqui de Gênesis, ele claramente estava vivendo no mínimo uns 400 anos depois de Moisés, quando já existia um reizinho em Israel que governaram sobre Edom, e esse autor sabia disso. E também em Gênesis, capítulo 14, verso 14, nós encontramos uma referência à cidade de Dan.
No entanto, essa cidade ela só recebeu esse nome muito tempo depois de Moisés, somente no período dos Juízes, conforme nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 18, verso 29, o que também indica que esse autor é muito posterior a Moisés. Também em Gênesis capítulo 10, verso 14, 21, 32, 34, 26, 1, além de vários outros textos, nós encontramos a menção dos filisteus ainda no período dos patriarcas. Mas o grande problema com essa informação é que, conforme as descobertas arqueológicas recentes, hoje nós sabemos que os filisteus eles só migraram para a terra de Canaã durante o período do colapso da Idade do Bronze, ali por volta do século XII antes da Era Comum. Não fazendo, então, nenhum sentido Moisés, que teria vivido uns 200 anos antes disso, e muito menos os patriarcas, que teriam vivido cerca de 600 anos antes, terem qualquer conhecimento de grandes assentamentos filisteus na terra de Canaã. Também nós encontramos em Gênesis diversas menções dos patriarcas possuindo camelos, mas, segundo as evidências arqueológicas, os camelos foram introduzidos nessa região também somente por volta do século XII, o que torna todas essas informações completamente anacrônicas aos tempos de Moisés, além de vários outros anacronismos históricos que nós também encontramos ainda em vários outros versos. Mas, além desses anacronismos, se Moisés fosse o autor do Pentateuco, então, por que ele teria repetido diversas vezes várias histórias que são tanto parecidas, como, por exemplo, os 2 relatos da criação, a esposa e irmã dos patriarcas, a expulsão de Agar, o maná e as codornizes, o decálogo? E por que Moisés teria registrado uma história do dilúvio que é composta por 2 narrativas que são claramente diferentes, que possuem informações que são um tanto contraditórias? Como, por exemplo, em Gênesis, capítulo 7, verso 2, o texto informa que Noé deveria separar 7 pares de animais. Mas logo depois disso, já em Gênesis capítulo 7, verso 16, o texto informa que a ordem era apenas um único par de cada animal. No verso seguinte, em Gênesis capítulo 7, verso 17, esse texto informa que o dilúvio durou 40 dias. Mas já um pouco depois, já no verso 24, foram 150 dias. Então, se Moisés fosse o autor desse texto, não seria correto nós esperarmos que não existisse nenhuma diferença nesses versos? E além disso, por que o Pentateuco ele possui vários estilos literários que são completamente diferentes, em que, até mesmo em determinados momentos, o texto chama Deus de Yahvé e em outros como Elohim? Não seria correto nós esperarmos que todo o Pentateuco tivesse apenas um único estilo literário, se ele fosse produzido por apenas uma única pessoa? Então, como é que nós podemos resolver todos esses problemas? Então, especialmente a partir do século XVIII, muitos acadêmicos começaram a abandonar completamente essa tradição antiga que atribuía a Moisés a autoria de todo o Pentateuco, e começaram a examinar esses 5 livros através da crítica textual na tentativa de elaborar hipóteses para responder esse grande problema relacionado às reais origens do Pentateuco. E uma das hipóteses que ficaram mais conhecidas para a formação do Pentateuco e que era até mesmo aceita até algumas décadas atrás foi aquela elaborada no século XIX por Julius Wellhausen, que eu até mesmo já mencionei em alguns vídeos mais antigos aqui do canal, que é a famosa hipótese documentária das 4 fontes, em que Wellhausen considerava que o Pentateuco teria sido composto por 4 fontes principais, sendo a primeira o Javista, ali por volta do século X antes da Era Comum, depois a fonte Eloísta, em torno do século IX antes da Era Comum, sendo seguida pela Deuteronomista, que teria sido elaborada um pouco antes da reforma do rei Josias, então por volta do século VII antes da Era Comum, e a fonte sacerdotal, que teria sido redigida após o exílio babilônico, na época de Esdras, em torno do século V antes da Era Comum. Sendo logo depois disso, então, que todas essas fontes foram reunidas e editadas por redatores finais, que teriam canonizado o Pentateuco no período persa, ali em torno do século V, IV antes da Era Comum. No entanto, conforme foram avançando as décadas de pesquisa em crítica textual relacionada ao Pentateuco, essa hipótese de Julius Wellhausen ela foi cada vez perdendo mais credibilidade, especialmente porque ela é uma hipótese que é muito simplista, porque a história de redação de todo o Pentateuco ela é tão complexa que não é possível nós conseguirmos separar de forma adequada todas essas 4 fontes que poderiam existir antes mesmo da redação final do Pentateuco. E além disso, tentar datar os documentos Javista e Eloísta ainda nos inícios do período monárquico e o próprio Deuteronomista antes mesmo do exílio babilônico simplesmente não é uma hipótese que é corroborada pelas evidências arqueológicas. Porque, como nós observamos, por exemplo, nos papiros da comunidade judaica egípcia de Elefantina, nós encontramos esses judeus ali do Egito possuindo um templo ao deus Yahvé, onde eles ofereciam sacrifícios de forma muito parecida com o templo de Jerusalém, em que eles estavam pedindo ajuda ao sacerdote de Jerusalém para reconstruir esse templo ali por volta do final do século V antes da Era Comum.
então ali em torno do ano 400 antes da Era Comum. E não há nenhuma evidência de que os sacerdotes de Jerusalém teriam sido contrários a essa ideia. O que indica que o livro do Deuteronômio, que justamente proíbe sacrifícios fora de um tabernáculo central, que seria, no caso, o Templo de Jerusalém, ainda não era conhecido por essa comunidade. E possivelmente nem mesmo pelos sacerdotes de Jerusalém, podendo indicar, então, que o Deuteronômio talvez ainda nem existisse nessa época, ou que ele era tão recente que ainda não era reconhecido como um texto canônico por muitos judeus, tanto da diáspora quanto de Jerusalém. O que nos permite concluir que boa parte desses textos que compõem a Torá são quase todos eles bastante tardios. Então, especialmente há cerca de 50, 40 anos atrás, ali na década de 80 do século passado, essa hipótese documentária de Wellhausen ela foi praticamente abandonada, sendo que hoje não existe entre os acadêmicos uma teoria que nós poderíamos chamar de hegemônica para explicar a real origem do Pentateuco. Há alguns que ainda defendem a hipótese documentária, mas com diversas modificações, enquanto que outros defendem a hipótese dos fragmentos, então que originalmente existiria um número indeterminado de fragmentos, todos espalhados, que foram reunidos e editados por redatores finais ali no período persa ou talvez até mesmo já no período grego. Enquanto que outros defendem uma hipótese dos complementos, em que haveria um documento original único que, ao longo dos séculos, foi recebendo acréscimos até então formar a Torá com os seus 5 livros. Então, apenas o que nós podemos concluir com certeza é que a Torá ela não foi de forma nenhuma escrita por Moisés. E mesmo aqueles textos que mencionam que Moisés teria escrito ali algumas perícopes, na verdade, eles são apenas ficções literárias tardias, assim como todas as demais histórias que nós encontramos no Pentateuco. E também o que nós sabemos com certeza é que a Torá é uma obra que possui múltiplas fontes que em sua maior parte foram desenvolvidas no período pós-exílico e que tomou então a sua forma final ali por volta do século IV antes da Era Comum. Mas como aconteceu esse complexo processo de redação, edição e montagem de todos esses diferentes textos que fazem parte do Pentateuco, daí nós realmente não sabemos com precisão. Ainda não existe nenhuma hipótese que permita responder todos esses detalhes e que seja aceita pela maior parte dos acadêmicos. Então, em resumo, quem escreveu a Torá foram diferentes pessoas, em diferentes épocas, mas principalmente no período pós-exílico, que eram provenientes das classes mais altas e alfabetizadas da sociedade judaica antiga, então, especialmente a classe sacerdotal, e que posteriormente reuniram todos esses documentos e editaram até ele atingir essa forma final, o que provavelmente ocorreu ali no final do período persa, então, mais ou menos em algum momento em torno dos séculos V, IV antes da Era Comum, então, ali entre os anos 450 e 350 mais ou menos. Enquanto que a tradição da autoria mosaica deve ter sido inventada um pouco depois, muito provavelmente com o objetivo de conferir maior autoridade ao Pentateuco, mas que é uma tradição que é completamente fictícia, que não possui nenhuma credibilidade histórica. Com isso, eu espero ter respondido, na medida do possível, essa interessante questão de Luiz Antônio Soares, e para aqueles que possuem dúvidas ou sugestões de novas temáticas, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários do vídeo aqui do YouTube. Convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e alcançar ainda muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.